Olá, boa tarde. O Resenha segue as entrevistas que nascem no governo do estado do Maranhão. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio, feito na presença dos representantes de todos os partidos e coligações. Serão 26 minutos de entrevista e também estamos ao vivo na Rádio Difusora FM 94.3. O entrevistado de hoje é o candidato ao governo pelo PSTB, Roberto Rocha, que tem 53 anos, nasceu em São Luís e é formado em gestão de empresa. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Tevaldo. Boa tarde, amigos telespectadores da TV Mirante. TV Difusora? TV Difusora, Rádio Difusora e todos aqueles municípios que são alcançados por esse importante veículo de comunicação. Candidato, a gente evidentemente vai discutir programa de governo. Mas antes de discutir o programa de governo, eu quero proporcionar a seguinte questão. Como ser candidato ao governo do estado do Maranhão num cenário que a economia nacional, a política nacional, aponta para 2019 muito ruim? Quer dizer assim, já está ruim hoje e perspectiva de futuro é um futuro talvez um pouquinho pior, mas tenebroso. Verdade, Tevaldo. O Brasil vive dias muito difíceis. Nós passamos por uma crise, por várias crises. Crise fiscal, crise econômica, crise política e especialmente crise de legitimidade, crise de autoridade. Uma eleição é um pacto que é feito com a sociedade, eleito com eleitor. Nós temos um presidente que, embora esteja lá porque é legal o rito, mas ele não foi eleito pelo povo para o cargo. Então carece de legitimidade. Dessa forma, a crise não cessa se você não chegar às urnas e fazer com que o povo eleja um novo presidente da República. Esse novo presidente da República, ele eleito com mais de 60 milhões de votos, ele vai ser investido na autoridade necessária para fazer aquilo que o Brasil precisa que seja feito. Recuperar a confiança, a segurança jurídica, atrair investimentos para que esse país possa retomar o seu desenvolvimento econômico. E o Maranhão, nesse contexto, é um estado que é muito rico em riquezas naturais, em recursos naturais e que tem a população muito carente, a população mais carente do Brasil. Portanto, é o estado que mais necessita de investimentos, investimento público, mas sobretudo investimentos privados. Eu tenho muita confiança que a gente possa tocar o coração e a mente das pessoas para oferecer um programa de governo capaz de inverter a lógica cruel, perversa e excludente do Maranhão, que hoje é a exploração política da pobreza, no lugar dela colocando a exploração econômica da riqueza. Candidato, você fala no programa que a gente ainda vive uma economia do enclave. Precisa propor uma política que seja altiva e econômica para além desse lugar, economia do enclave. Mas também tem um trecho que você faz elogio à agricultura na região sul do estado. E se coloca a produção agrícola como sendo algo que seja exitoso e para além desse modelo. Mas ela não repete de alguma maneira a política agrícola no sul do estado, esse modelo de enclave econômico, produção para exportação, grandes áreas territoriais na mão de poucos, capital financeiro internacional, um pouco desse modelo que o Maranhão tem vivenciado, tem vivido. O que o senhor está propondo para frente? Olha, há no Maranhão uma única matriz econômica, é exatamente da região sul do estado, da região de Balsas. E com muito orgulho eu afirmo que 40 anos após, ela é fruto de um trabalho, de uma visão de estado, quando meu pai foi governador Luiz Rocha, que abriu aquela fronteira. O Maranhão, aquela região, ela era muito mais associada ao Piauí, ao Goiás, à época, hoje Tocantins. Então ele implantou a Embrapa, implantou energia, implantou estradas e levou a cultura da soja. Acontece que os governos têm que governar um projeto de desenvolvimento, ser indutor do desenvolvimento, não necessariamente um provedor paternalista. Então o que eu quero dizer em relação ao setor agrícola, que fez com que o Maranhão tivesse um saldo melhor na economia nesse ano passado? Não foi nos serviços, não foi na indústria, foi exatamente na agricultura. A agricultura, ela responde com 5% do PIB do Brasil, Produto Interno Bruto. O agronegócio com 25% do PIB. Qual que é a diferença? É que o agronegócio tem cadeia produtiva, tem industrialização, é agroindústria. Então qual que é o desafio na região sul do Maranhão e em todo o Maranhão que já produz soja? Não é vender a soja in natura, chegando aqui no Porto do Itaqui, indo embora, gerando emprego e renda em qualquer outro lugar do mundo. Isso é um absurdo, vender commodity, exportar commodity. Nós temos que transformar o vegetal, o grão, em proteína animal, gerar cadeia produtiva, agregação de valor.
Ou seja, o que é um frango? É um milho voador. Na medida em que você transforma o vegetal, o soja, milho, sorgo, milheto, em ração animal, você vai produzir frango, você vai produzir suíno, caprino, ovino, vai melhorar a bacia leiteira, vai implantar laticínios e etc. Ou seja, o modelo, ele é um modelo equivocado da economia. Da mesma forma, Itevaldo, em relação à macroeconomia do Maranhão. Há uns anos o Maranhão adotou a política, o desenvolvimento econômico de enclave. O que é enclave? São produtos que chegam aqui e são exportados sem agregação nenhuma de valor. Para o Maranhão não fica sequer o ICMS. Tem uma relação com o mercado local, quer dizer. Não tem nenhuma integração com o mercado local. Então, por exemplo, o que sai pelo Porto do Itaqui agora, nesse instante? Está saindo produto primário, que é a soja, que é produzido em monocultura, mecanizado, cada vez menos emprego. É soja em grãos, na verdade. Grão, in natura. Sim. E produtos semi-elaborados, como minério. Para você ter ideia, o Brasil tem 33 mil quilômetros de ferrovias. 80% da carga dessas ferrovias é a ferrovia Carajás, que tem 78% no território maranhense. Ou seja, esse minério vem do Pará, absolutamente bruto, e não há no Maranhão uma fábrica de prego. Nunca houve. Esse minério desce do navio, vai embora, não fica também nem ICMS. E alumínio e alumina. Hoje, nem mais alumínio, porque a Alumar fechou a sua produção de alumínio. A Alumar tinha 4 mil empregos, hoje tem 900 e pouco. Neste governo, fechou a produção de alumínio. Por quê? Porque o alumínio, basicamente, é energia sólida. A Alumar fez uma rede de transmissão de Tucuruí para São Luís, produz o lingote, e não há uma fábrica de panela, absolutamente nada. Agora, nem mesmo alumínio. Por quê? Porque o ICMS aumentou muito o imposto da energia, e aí a Alumar tentou negociar, não conseguiu, então a Alumar fechou a fábrica de alumínio e vende energia. Ou seja, a Alumar hoje só produz alumina, que é a matéria-prima do alumínio. De tal modo que é por isso, meus amigos e minhas amigas, que o maranhense de São Luís fica literalmente a ver navios. Essa é uma política equivocada de Robin Hood às avessas. É o mais pobre mandando sua riqueza para o mais rico. Na prática, o Maranhão é hospedeiro da riqueza alheia. Pelo território maranhense passam permanentemente bilhões de reais na forma de minério, na forma de alumínio, de soja, mas ele passa pelo Maranhão apenas. Ou seja, é o único lugar do planeta que, se o porto fechar, não altera a rotina da cidade. Isso é um absurdo. E é por isso que nós fizemos um projeto que é renovador, transformador, que é a zona de exportação do Maranhão. Aí, candidato, você vai falar da Zema e dentro disso, você dá para falar sobre o PIB. Só que o PIB do Maranhão, por exemplo, o setor agropecuário, no PIB, ele é o último item de composição desse PIB. O primeiro é serviço, segundo administração, terceiro, se não me engano, acho que é imposto, o quarto é imposto, e por fim, 9 alguma coisa de composição do PIB é o setor agroindustrial. E como isso se olha para isso dentro da Zema? E sobre a Zema, está no seu programa uma discussão, implantação de uma indústria de tecidos no Maranhão, de vestuário. De novo, uma indústria de tecidos e vestuário no Maranhão? Olha, veja bem, a arrecadação do Maranhão de ICMS, ela é basicamente energia e combustível. O Maranhão não tem produção. Nós não conseguiremos emancipar as pessoas sem ter basicamente duas coisas: produção e conhecimento. O que tem no Maranhão é uma guerra entre políticos, durante o mandato e durante a campanha. O Maranhão não tem uma discussão de um projeto de desenvolvimento. Não se discute sequer as razões pelas quais os maranhenses não têm emprego dessa riqueza natural. Ou seja, não é um estado pobre. O Maranhão é um estado muito rico. Pobres são os políticos, muitos dos quais desprovidos de interesse público. Por quê? Porque quer fazer a exploração política da pobreza. Não quer povo, quer massa, porque manobra mais fácil. Ou seja, há uma discussão entre políticos. Gente amiga, Sarney foi governador há 53 anos atrás. De lá para cá, ele foi já tudo que um homem pode querer ter na vida, até presidente, os seus filhos, todos com sucesso. Um com 10 mandatos de deputado, 2 vezes ministro, a outra 4 vezes governadora, senador, o outro empresário de sucesso, graças a Deus.
Quem dera meu pai pudesse estar aqui para também discutir Luiz Rocha. Mas não podemos ficar refém de um debate em torno de uma pessoa que nem eleitor do Maranhão era, que nem sequer discutia o Maranhão, porque a obrigação dele era discutir o Amapá. Enquanto isso, os políticos do Maranhão discutem o Sarney discutia o Brasil e o Amapá. Isso eu acho um desrespeito ao Maranhão. Por isso é que se impõe uma candidatura alternativa entre esse modelo de polarização falsa, estéril e rasteira de discutir Sarney contra Sarney. É por isso que o PSDB, sendo o único partido que não está na mão do governador nem da ex-governadora, apresenta uma alternativa para quebrar essa dicotomia, esse maniqueísmo que tem levado o Maranhão para o atoleiro permanente. Candidato, está chegando ao finalzinho do primeiro bloco. Se eu não respondeu a questão da indústria têxtil e tem a questão de uma ponte também, que o senhor está propondo a criação de uma ponte da ilha ao continente também, que não parece ser uma proposta nova, né? Já é uma proposta muito já... Muito bem, Tebaldo. Esse é o que eu mais gosto de falar na política. É aquilo que a gente gosta de mostrar. Primeiro a gente faz, depois a gente fala. Em relação à indústria têxtil, eu tive recentemente visitando o empresário Flávio Rocha, dono das lojas Riachuelo e de tantas outras empresas. É o 15º maior empregador do Brasil. Ele já teve em Natal a maior fábrica de confecção do planeta. Em Fortaleza ele tem uma fábrica gigantesca, mas ele também está fabricando confecção em Xangai, na China, e lá no Paraguai. Eu fui aonde ele levar o projeto da Zema, porque é ele que me procurou. Assim como me procuraram já vários países, vários embaixadores, para falar sobre a Zema, a zona de exportação do Maranhão. Não sei se a gente tem nesse bloco tempo para falar um pouquinho sobre a Zema, mas a gente deixa para o próximo bloco. Então, o Flávio Rocha tem interesse de implantar em São Luís uma fábrica de confecção gigantesca, porque ele vai poder trazer máquinas e equipamentos e insumos, industrializar. Se for para exportação, não paga nada de imposto, mas se for para o mercado interno, paga todos os impostos como se importado fosse. Esse é o modelo econômico que existe em Singapura, que é a metade da ilha de São Luís, que existe em Hong Kong, que é menor que São Luís e que nós aprovamos no Senado agora, a Zema, cujo relator foi o senador Lobão, a quem eu sou muito grato pelo empenho que ele se dedicou a esse que para mim é o melhor projeto, o maior projeto, o único projeto alternativo de desenvolvimento para o Maranhão nessa campanha. Candidato, o Resenha faz agora um rápido intervalo e voltamos já para o segundo bloco, a entrevista com Roberto Rocha, candidato ao governo do estado pelo PSDB. Voltamos já. De volta ao vivo com o Resenha e também na Rádio Fusão FM 94.3. Aqui no estúdio, o candidato ao governo pelo PSDB, Roberto Rocha. Candidato, você está falando da Zema, e o Maranhão hoje é um estado que a gente tem ainda no estado 34% da população no campo, população rural. Você tem hoje uma taxa de desemprego grande, acima de 20%, né, da população ativa que está nos centros urbanos. Efetivamente, o que a Zema pode contribuir e interferir na vida dessas pessoas? E o senhor não respondeu no bloco anterior a questão da ponte ligando a ilha, né, ao continente, que, né, digamos assim, não é uma proposta tão nova assim. Isso é. Sobre a ponte, Itevaldo, é o seguinte: há muitos e muitos anos a gente ouve falar dessa proposta que liga a ilha de São Luís ao continente, a Baixada Maranhense. Uma ponte de 23 quilômetros. A maior ponte do Brasil tem 13 quilômetros e é a ponte Rio-Niterói, que é pedagiada, tem pedágio, tem que pagar, feita pelo governo federal. Ou seja, essa ponte, se não fosse um absurdo pela sua extensão, ela é um absurdo pela sua profundidade. No Boqueirão tem mais de 300 metros de fundura. Então é óbvio que isso aí é vender lote na lua. Isso não tem o menor cabimento. Não adianta ganhar eleição enganando o povo. Nós estamos fazendo como a água. A água não briga com obstáculo, ela simplesmente o contorna. O que acontece? Existe uma estrada que liga o Pará ao Maranhão, Belém a São Luís. Do lado do Pará era uma estrada estadual, do lado do Maranhão uma estrada estadual. De Carutapera, Luiz Domingo, Godofredo Viana, Cândido Mendes, Turiaçu, Serrano, Cururupu, Mirinzal, Central do Maranhão, até Alcântara. Essa estrada hoje é uma estrada federal, BR-308, projeto do deputado Roberto Rocha. Federalizou aquele trecho, tirou do plano estadual e incluiu no plano federal. Muito bem. Do lado do Pará, ela vai de Viseu, vizinho de Carutapera, a Bragança até Belém. Essa estrada tem a virtude de fazer o asfaltamento do único lugar do litoral brasileiro sem asfalto, que é a do Maranhão. Do lado do Pará já está sendo feita a obra.
80 quilômetros de asfalto está sendo feito. Inclusive uma empresa maranhense que ganhou. O lado do Maranhão nem projeto tem. Eu fiquei sem mandato quando deixei de ser deputado a terceira vez. E agora nós estamos fazendo o projeto pelo DENIT dessa rodovia federal. E nesse projeto nós estamos fazendo um traçado saindo de Bequimão, Perimirim, Palmeirândia, São Bento, Bacurituba, Cajapió, faz uma ponte pequena até a Ilha do Caranguejo. Dentro da Ilha do Caranguejo faz uma pequena estrada e em seguida uma ponte da Ilha do Caranguejo até a Estiva. Pronto! Nós ligamos São Luís, não apenas a Baixada, nós ligamos a capital do Maranhão à capital do Pará. Nós ligamos o Nordeste ao Norte brasileiro. Nós estamos tirando São Luís da condição de fim de linha. Nós estamos colocando, integrando os dois principais ativos que esse mundo tem, que é o planeta tem, que Deus que deu, que é a Ilha de São Luís, que tem o melhor porto das Américas, e nós temos Alcântara, que tem a melhor base de lançamento de foguete satélite do planeta, 2 graus abaixo da linha do Equador. É óbvio que essa é a forma que nós encontramos para poder tornar necessário aquilo que a população tanto sonha. Isso em relação à ponte. Em relação à Zema, eu quero dizer o seguinte: a Zema é um importante instrumento de desenvolvimento. Imagina o que é Manaus sem a Zona Franca de Manaus. Imagina o que seria Manaus. Só que Manaus é para o mercado interno. A Zema é para o mercado externo. E a Zema, ela vai permitir que você instale indústrias de qualquer lugar do mundo aqui no Maranhão. Em relação aos que moram no campo, por exemplo, hoje a maior fábrica de ketchup do mundo, a Heinz, é de um brasileiro, Paulo Lemer, dono da Ambev. De repente, esse grupo econômico pode entender que é estratégico em São Luís, porque está no meio da Alca, próximo do mercado asiático pelo Canal do Panamá, próximo do mercado europeu e próximo do mercado americano, instalar em São Luís uma unidade fabril de ketchup, de molho de tomate. E aonde que vai produzir o tomate? No Mato Piba, nos estados do Maranhão, do Pará, da Bahia e do Tocantins. Isso pode ser feito também com a Tabasco, que é uma empresa americana que produz pimenta. A pimenta da Tabasco, a parte dela já é produzida aqui no Ceará. Nós temos condição de industrializar o Maranhão e efetivamente dinamizar a agricultura familiar e o agronegócio a partir da Zema. Candidato, sobre educação, você tem um projeto lá que é Aprenda a Programar, Programa para Aprender. Então, no estado onde boa parte da nossa juventude está na escola hoje, tem dificuldade de proficiência em matemática, né, fazer matemática básica e língua portuguesa. Como é que a gente junta esses dois pontos? Quer dizer assim, o aluno, o estudante não conhece basicamente, minimamente, as tarefas básicas de matemática, o reconhecimento de linguagem, e o senhor propondo para que aprenda a programar e, né, programar aprender uma linguagem, né, de computador, de computação e tal. Como é que o senhor vai unir esses dois? Olha, para nós, educação é fundamental. E a gente está indo além do tema educação. A gente está colocando conhecimento. Conhecimento. Nos Estados Unidos tem uma universidade muito famosa no mundo, a MIT, que ela tem convênio com as universidades, com escolas do mundo inteiro, para poder formar alunos na ciência da computação, ou seja, na lógica da computação. Não adianta a gente imaginar uma zona de exportação no Maranhão, que vai vir uma fábrica para cá, que tudo é robotizado, tudo tem computador. E nós queremos, como governador, fazer um convênio com essa universidade. Isso não é mágica, não, isso já existe. E aí permitir que os alunos do Maranhão, eles possam ter mais uma profissão, mais a capacitação de poder estar absorvido no mercado de trabalho. E, Tevaldo, não adianta a gente industrializar o Maranhão, não adianta a gente trazer um projeto de desenvolvimento, crescimento econômico, se o maranhense não estiver preparado para poder ser absorvido nesse mercado de trabalho, porque as empresas vão trazer gente de fora. Então a gente está olhando mais adiante, a gente não está achando que educação, dignidade, seja pintar a escola, seja reformar a escola. Eu vim de Codó anteontem, a última escola construída em Codó foi no governo Luiz Rocha, assim também foi em Timon, assim foi também em Bacabal. Ou seja, dignidade para a educação é um elenco de coisas, entende? E, inclusive, dotar os alunos de conhecimento técnico, científico, para poder ser absorvido pela lógica do mundo, que é digital.
Entendeu? Esse programa, é por isso que nós botamos no nosso plano de governo. Candidato, você também propõe, também com o Tribunal Novo, que não se resolve no Estado, ampliação do tratamento de água, tratamento de esgoto. A gente tem aí de esgoto 10%, água um pouquinho 46%. O senhor até botou recurso para isso, usar recurso do Fundo Gestor do Fundo de Garantia, da FGTS. Dá para avançar nisso efetivamente ou a gente vai continuar com esses índices que nos colocam entre os piores do país? Dá para avançar. Claro que esse é um problema, o problema do saneamento é um problema muito grande no Brasil inteiro. Ele poderia ter investimentos privados, mas o investimento privado, ele só existe quando há segurança jurídica, quando há confiança. E sem isso, as pessoas não botam o seu dinheiro. Quem é que tem coragem de pegar seu dinheiro e botar hoje na Venezuela ou na Coreia do Norte? Não tem. O Maranhão está se transformando numa Venezuela, numa Coreia do Norte. Então, o que já era ruim tende a ser pior. Por quê? Porque não há segurança jurídica. Por que as pessoas têm interesse em investir no pré-sal? Gente do mundo todo. Porque tem marco regulatório. Já no saneamento básico não tem. Agora, nós, enquanto senador e deputado, a gente tem avançado muito nessa questão. Vários municípios do Maranhão têm projeto de esgotamento sanitário com abastecimento de água e drenagem das águas pluviais, ou seja, o governo do estado ele pode se valer certamente de recursos do FGTS. Para isso, é fundamental que o governador tenha um presidente da República parceiro, que tenha sensibilidade com o Maranhão para poder a gente fazer mais e melhor. O senhor está propondo também a criação do Banco da Cidade, né? E a gente incentiva ali microcrédito. O que seria exatamente o Banco da Cidade? O Banco da Cidade é uma iniciativa que vem a partir de recursos do BNB. O BNB é o maior banco de microcrédito das Américas. O microcrédito vai de 500 a 15 mil reais. Então, o cidadão que quer montar um salão de beleza na sua casa, que é o que tem aí espalhado em todo lugar, unha, equipamento para fazer unha, uma caixa de equipamento para fazer unha, ele quer botar um bar, ele não tem dinheiro para comprar um freezer. Então, o governo do estado chama os municípios e implanta o Banco da Cidade em cada um deles. Ou seja, Itevaldo, no Brasil o que tem? BNDES, Banco Nacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Não tem nada na cidade onde mora o cidadão. Ou seja, a gente quer fazer o BNDES, o Banco do Brasil, pro miudinho, para que ele possa ter acesso e oportunidade do seu próprio negócio. Despertar a capacidade de empreendimento do maranhense. O governo do estado já tem um programa chamado Empresa Fácil. O senhor está propondo uma empresa legal. Guarda alguma coisa similar disso aí ou são coisas completamente distintas que você está propondo? Eu acho que se existir alguma coisa que funcione e a gente tem dificuldade de acesso, porque é muito difícil ter acesso às informações, a gente vai ampliar. A nossa proposta, que oferecemos inclusive ao governo federal, é aproveitar inclusive os espaços públicos já existentes de serviço ao cidadão. Aqui chama Shopping do Cidadão, ali chama Poupa Tempo, ali chama outro nome e tal, para a gente também colocar para a pessoa jurídica. Então vai ser um espaço que vai atender a pessoa física e a pessoa jurídica. Por que eu estou colocando a possibilidade de fazer no mesmo espaço? Para poder evitar gasto público. Nós temos que cortar gasto público. Se eu for o governador do Maranhão, e eu espero em Deus ter essa oportunidade, eu quero pegar a foice e o martelo do PCdoB e cortar esses gastos públicos. É um absurdo o Maranhão ter quase 100 capelãs na polícia, quando o estado de São Paulo, que tem um contingente policial maior do que o Exército da Argentina, não tem nenhum capelão. Candidato, o senhor agora tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer à TV Difusora, à Rádio Difusora, agradecer à direção, agradecer muito especialmente a você, Itevaldo, por estar dando a nós essa oportunidade de discutir a política, discutir os políticos, mas discutir fundamentalmente o Maranhão. Eu sei que o espaço é pequeno, são muitos os problemas. Nós sabemos que 1 mais 1 é igual a 2, mas uma ideia somada a uma outra ideia não são 2 ideias, são muitas ideias. Nós queremos nessa eleição, nessa campanha, discutir ideias, porque as boas ideias movem o mundo. E nós queremos, nessa campanha, ao final dela, ter cumprido um papel. Mostrar o nosso mandato de senador, que está a serviço da população maranhense, e dizer que como governador somos capazes de fazer diferente, fazer muito mais e fazer melhor. Por isso é que eu peço o seu voto para ter a honra e o privilégio de ser governador do Maranhão. O senhor tem 1 minuto ainda. Ainda tem 1 minuto ainda. Eu quero, nesse minuto que nos resta, dizer a todos os meus conterrâneos do Maranhão que durante muitos anos eu tenho dedicado os melhores dias da minha vida à causa pública. Eu já fui deputado estadual, eleito em último lugar.
Eu já fui 3 vezes deputado federal. A primeira vez fui o último colocado. A terceira vez eu fui o mais votado da história do Maranhão até hoje. E fui eleito em 2014 com 1,5 milhão de votos para o Senado Federal. Eu me beneficiei de um sentimento de cansaço, de fadiga, de mudança. Mesmo sentimento que se beneficiou o atual governador Flávio Dino. Fizemos campanha juntos. Meus votos serviram para mudar uma cultura política no Senado, que sempre o Maranhão escolhia senadores em véspera de campanha para ficar 8 anos no mandato e o povo tinha dificuldade de ver até na TV Senado. Hoje o Maranhão tem muitos candidatos a senador jovens. Essa é a diferença que fez o senador Roberto Rocha no exercício do mandato do senador. Dificilmente vai acontecer a mesma coisa em relação ao governador. Lançou um programa chamado Mais Sarney. Não faz uma frase que não cite o nome do Sarney. E esse programa gerou a principal obra, Rosiana Sarney, que tem 4 mandatos de governador. Ambos juntos têm 20 anos de mandato. Eu quero um, para mostrar que sou capaz de mudar o Maranhão para melhor. Candidato, muito obrigado. O programa Resenha termina agora. Agradeço ao Roberto Rocha, candidato do PSTB ao governo do Estado. Amanhã recebo aqui no Resenha Ramon Zapata, candidato do PSTU. Até lá, uma boa tarde a todos.